Bom, então, pessoal, hoje é 21 de outubro, 19h33. Nós vamos iniciar mais uma aula dos protocolos junto ao serviço de emergência. E o nosso tema de hoje é o manejo dos pacientes com cirrose. Nosso convidado é o professor Mário Reis, chefe do serviço de gastroenterologia e patologista, e vai nos abrilhantar aí com uma apresentação. A ideia, como comentamos desde a primeira reunião de protocolos, é uma apresentação sucinta, sumária, para o entendimento de toda a equipe que participa, onde aqui temos vários representantes da equipe médica, de enfermagem, profissionais de todas as áreas do serviço de emergência, administrativos, né? Que seja uma aula clara, com foco no cuidado ao paciente, bem assistencial, e depois teremos o tempo para perguntas, questionamentos, e sempre o objetivo final dessas aulas é a oportunidade de melhoria na assistência aos nossos pacientes no serviço de emergência. Muito obrigado, professor Mário. Fique à vontade para iniciar a apresentação. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite. Obrigado, Zé Pedro, pela iniciativa. Achei a iniciativa excelente. Eu sei que está fazendo isso com vários serviços, várias questões. Eu acho isso muito bom. Parabéns pela tua iniciativa. Bom, o que me coube falar aqui para vocês é sobre o paciente cirrótico na emergência, a cirrose e as suas complicações. A gente sabe que os nossos pacientes são grandes frequentadores da emergência, sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Bom, primeiro, cirrose não é uma doença só. Cirrose, na verdade, é o estágio final de uma série de doenças hepáticas distintas. Vírus B, vírus C, doença hepática alcoólica, doença hepática gordurosa não alcoólica e por aí vai. Todas essas causas de doença hepática, de hepatites crônicas, vão levar ao final ao mesmo fenótipo. O indivíduo vai ter a mesma cirrose. Essa cirrose vai ter manifestações, então, que são comuns a uma série de doenças diversas em fases passadas. No entanto, nós temos 4 principais causas de cirrose em todo o mundo, e certamente são essas que vocês mais veem na emergência. Aqueles pacientes com cirrose pelo vírus da hepatite B, pelo vírus da hepatite C, por álcool e por doença hepática gordurosa não alcoólica, ou seja, a esteatose, a doença gordurosa do fígado, relacionada à síndrome metabólica. Bom, a cirrose ela leva a uma considerável morbimortalidade. Esse é um trabalho de 2017 que mostra isso em relação às 4 principais causas, e vocês veem aqui representado número total de altas, custo hospitalar, indicação de transplante e mortalidade. Esses são dados americanos, que especialmente a doença alcoólica é aquela que é mais responsável por esse custo, digamos assim, para o sistema de saúde, para a vida do nosso paciente. Não é incomum, no entanto, e certamente vocês veem isso na emergência com frequência, que os pacientes tenham mais de uma causa para a doença hepática. Algumas vezes nós temos pacientes com cirrose, que ao mesmo tempo têm hepatite C, são pacientes com síndrome metabólica, diabéticos, hipertensos, obesos, e tem ainda consumo de álcool excessivo, e isso faz com que a doença ela possa evoluir de uma forma ainda mais rápida e ainda mais grave. Bom, as grandes consequências clínicas da cirrose, elas estão relacionadas a 2 questões. Uma, a necrose dos hepatócitos, as células do fígado, que acabam sendo lesionadas por um desses fatores que eu comentei, causais, ou vírus, ou droga, ou gordura relacionada à síndrome metabólica, e também a resistência ao fluxo sanguíneo portal, que é aquela questão de o fígado ser um fígado dismórfico, um fígado com nódulos de regeneração. E então essas 2 coisas, a diminuição de síntese hepática e a hipertensão portal, é que vão se juntar para dar as consequências clínicas que nós vemos nos nossos pacientes.
Há algumas particularidades do paciente com cirrose, e isso é importante que nós tenhamos em mente quando vamos pensar nesses pacientes, que além da hipertensão portal, que é isso que foi comentado há pouco, e da síntese hepática reduzida, nós temos nesses pacientes, relacionada à hipertensão portal, uma circulação hiperdinâmica, uma baixa resistência vascular sistêmica, muito relacionado ao fato desse paciente ter uma síntese hepática reduzida, distúrbios de coagulação, que são bastante frequentes, vocês sabem disso, os pacientes muitas vezes com equimoses importantes, com sangramentos importantes, e sem dúvida nenhuma o sangramento de varizes ocorre aí de uma forma muito significativa. Com isso, esses pacientes cirróticos, eles têm uma resposta à reposição volêmica que é algo diversa, eles têm um grande risco de dano renal, eles têm um grande risco de infecção, e isso faz com que nós tenhamos que ter uma abordagem específica. Se eu tiver que dizer para vocês alguma coisa já de início em relação à cirrose, é que nós temos que ter alto grau de suspeição de complicações que muitas vezes não são tão óbvias. Um cirrótico com uma febrezinha já é uma questão importante. Um cirrótico com uma função renal, uma creatinina que está ali um pouco acima de 1, já é uma questão importante. Então, essas características dos cirróticos têm que ficar bem claras. No entanto, a cirrose é uma doença que tem uma história natural longa. Uma vez que o indivíduo tenha tido uma hepatite aguda, vamos dar um exemplo aqui, uma hepatite C, tenha chegado até uma hepatite crônica, ele leva lá 20, 30 anos até que ele desenvolva cirrose. E o indivíduo com cirrose, ele, quando está numa fase chamada compensada, e nós vamos falar isso mais adiante, esse indivíduo não tem quaisquer sintomas. Então, os sintomas são bastante infrequentes e nós vamos ter esse paciente podendo ter um período longo de evolução de cirrose compensada, até que, eventualmente, ele possa desenvolver um carcinoma hepatocelular. Certamente vocês veem isso também na prática clínica de emergência, que alguns pacientes aparecem com carcinoma hepatocelular, com cirrose, mas não tem todos aqueles comemorativos considerados característicos do cirrótico, ascite, encefalopatia. Por quê? Porque ele ainda está numa fase compensada. No entanto, essa fase compensada, que tem uma sobrevida média de 12 anos, chega num dado momento que o indivíduo desenvolve complicações da doença. E no momento que ele desenvolve complicações da doença, ou seja, ele tem uma cirrose descompensada, ele tem uma sobrevida média muito pequena, em torno de 1 ano e meio, e esse indivíduo, então, está prestes a morrer. Isso é extremamente importante para que vocês tenham uma dimensão exata do que é o paciente cirrótico que chega até a emergência descompensado. Esse é um paciente que não é um cirrótico a mais, esse é um paciente com cirrose no final de linha, e todas aquelas alterações que eu disse para vocês no início, que a gente tem que atentar, olha, eles têm distúrbio de coagulação, eles têm risco de infecção, eles têm risco de lesão renal, aí sim fica ainda mais importante e mais significativo. Bom, então há um conceito clínico fundamental que nós temos que discutir, que é a cirrose compensada e a descompensada. Na compensada, o indivíduo em geral ele está assintomático. O seu laboratório pode ser normal, pode ser pouco alterado. Algumas vezes até nós temos ultrassom de abdômen que pode ser normal nesse paciente, inclusive, quando a cirrose só seria diagnosticada por biópsia hepática, e esse paciente, nesse momento, ele é classificado como Child-Pugh A. Descompensada, o paciente em geral está sintomático, e como sintomas aí a gente quer dizer presença de ascite, encefalopatia, alguma hemorragia digestiva, o laboratório desse paciente está alterado, certamente ele tem ultrassom alterado e ele é classificado como Child-Pugh B ou C. E aí nós vemos uma primeira coisa, é essencial para que nós possamos pensar no paciente cirrótico, que a gente diga, esse paciente tem cirrose e sua classificação de Child é A, B ou C. Isso é essencial para que quando a gente recebe a história, quando o residente vem nos contar a história, ele já tem que nos dizer, olha, esse paciente é um paciente com cirrose e tal, Child-Pugh X.
E aqui está a classificação de Child-Pugh. A classificação de Child-Pugh, ela considera bilirrubina total, albumina, tempo de protrombina, presença de ascite e encefalopatia hepática. Ela atribui pontos para cada uma dessas características laboratoriais ou clínicas, e nós vamos ter um somatório desses pontos, classificando o indivíduo em Child A, B ou C. Isso já nos traz uma primeira informação de que é essencial que o paciente com cirrose que chegue na emergência, ele tenha alguns exames mínimos para que a gente possa, então, classificar esse paciente. Tá? Uma vez que a sobrevida de um cirrótico Child-Pugh A é completamente diferente da sobrevida de um cirrótico Child-Pugh C. E mais ainda, nesses indivíduos com Child C, especialmente é interessante o score MELD, que leva em consideração bilirrubina total, creatinina e INR, e esse score prediz mortalidade em até 3 meses. Então, cirrótico a gente vai ter nome e sobrenome. O cirrótico é cirrótico por hepatite C, hepatite B, não interessa qual causa, mas a gente vai ter que saber qual é a causa, e esse cirrótico é Child-Pugh X, MELD X. Isso é essencial como abordagem inicial de um paciente com cirrose. Bom, como é que a gente vai abordar? Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter que saber a história clínica do paciente, quais são os fatores de risco que ele tem para desenvolver cirrose. Com isso, nós vamos ter testes diagnósticos, que muitas vezes vocês já vão receber o indivíduo na emergência com esses testes prontos, com o diagnóstico feito, embora de uma forma triste, nós vemos eventualmente chegarem pacientes de emergência e depois internarem para nós, que descobrem na internação índice que tem cirrose, que tem hepatite C e nunca trataram hepatite C, por exemplo. Remover a causa provável dessa cirrose vai ser importante, e aí entra o papel já do especialista, e avaliar a necessidade de transplante, sem dúvida, vai ser também papel do especialista. O fato é que nós precisamos ter uma história clínica coletada de uma forma um pouco mais adequada. A gente sabe que muitas vezes nossos pacientes vão ficar depois sem acompanhante e muitas vezes sem condições de informar. Então, aquilo que vocês conseguirem tirar do paciente e de seus acompanhantes quando chegam à emergência, sem dúvida nenhuma vai ser extremamente importante para a gente, e testes para que nós possamos estimar a gravidade, como já dito, especialmente poder calcular o score Child, o score MELD, e assim com isso nós termos uma ideia melhor do nosso paciente. Bom, vocês recebem, na imensa maioria das vezes, pacientes com cirrose descompensada, que isso é uma coisa que a gente tem que falar com muita frequência, porque algumas vezes se tem a ideia que isso é natural no cirrótico. E eu espero já ter mostrado para vocês que não, isso não é natural no cirrótico. Isso é o que vai acontecer no cirrótico que está em final de linha. Então, é o cirrótico que chega com ascite, com peritonite bacteriana espontânea, que pode desenvolver perda de função renal até síndrome hepatorrenal, que pode ter eventualmente uma síndrome hepatopulmonar, que chegou com uma hemorragia digestiva varicosa, hematêmese, melena, enterorragia, que está lá desorientado com encefalopatia hepática e que ainda muitas vezes tem um carcinoma hepatocelular sobreposto. Em geral, nesses casos, a sobrevida dos pacientes não é superior a 1 ano. Porém, há uma vírgula aí, exceto com tratamento especializado. Uma outra questão que é extremamente importante é, além de pensar que o cirrótico que está descompensado e que chega até vocês está em final de carreira, ele tá mal. Por outro lado, se nós tratarmos esse cirrótico de uma forma adequada, nós podemos muitas vezes reverter isso de uma forma impressionante. Então, nunca, jamais, nós devemos olhar para um paciente cirrótico e, a princípio, dizer: é um cirrótico, está bebendo, tem hepatite C, nunca tratou. Não. O cirrótico é aquele indivíduo que nós vamos avaliar, ver o que ele tem e definir o seu tratamento. Vários pacientes que tiveram já passagem pela emergência à morte estão aí vivos há muitos anos, porque nós conseguimos tratar esse paciente de uma forma adequada, porque nós conseguimos tirar a causa da doença hepática, o vírus B, o vírus C,
porque nós conseguimos tratar o seu carcinoma hepatocelular ou porque nós oferecemos a eles de uma forma adequada o transplante de fígado. Eu sei que o transplante de fígado vai ser discutido num outro momento, em uma outra oportunidade aqui, mas é importante vocês terem isso claro. Nós vamos avaliar o cirrótico com a ideia de investir no paciente cirrótico. Bom, lembrando aqui, claro que o transplante vai poder, em algum momento, ser a única alternativa, e como eu já disse, essa é uma parte do especialista. É onde o especialista vai entrar, o hepatologista e, sem dúvida nenhuma, o cirurgião digestivo, para poder decidir em grupo se esse paciente deve ou não ser transplantado. E lembrando que os resultados do transplante são excelentes resultados, inclusive aqui no nosso meio. Isso o Alexandre, que eu sei que está assistindo aí a essa apresentação, vai falar para vocês quando discutir transplante de fígado. Bom, paciente cirrótico, chegou na emergência. Nós temos que ter alguns exames que são essenciais para o diagnóstico hepatológico. É essencial para a gente ter hemograma e plaquetas, é essencial termos provas de função hepática, e nessas provas de função hepática, bilirrubinas, AST-LT, fosfatase alcalina e gama-GT, tempo de protrombina e albumina. E muitas vezes isso nos falta para que a gente possa analisar melhor o paciente quando ele chega. Nós vamos classificá-lo em relação a Child-Pugh-Meld, nós vamos avaliar a sua função renal, nós vamos muitas vezes querer ter uma ecografia de abdômen, porque algumas causas de descompensação, exemplo, um carcinoma hepatocelular, podem ser vistos na ecografia de abdômen, e isso pode nos trazer uma informação extremamente importante, uma trombose de veia porta e por aí vai. E a paracentese, obviamente, naqueles casos de paciente com ascite. Qualquer paciente com ascite admitido deve ser submetido a uma paracentese. E nessa análise do líquido de ascite, nós temos que ter a albumina do líquido, nós temos que ter proteínas totais, citológico total e diferencial e o exame cultural feito em frasco de hemocultura à beira do leito. Seria interessante, talvez a gente possa até discutir isso de uma forma institucional, a criação de um combo para a cirrose, onde poderia se clicar lá exames para o cirrótico quando chega. Talvez isso possa ser discutido num momento subsequente. No entanto, há algumas perguntas, e essas perguntas eu gostaria de compartilhar com vocês em relação à utilidade delas. São 10 perguntas. Qual a causa da cirrose? Isso é importante. Saber, olha, esse paciente tem cirrose pelo vírus C. Segunda, a causa da cirrose persiste? Esse paciente tratou hepatite C, se livrou da hepatite C? É uma coisa. Esse paciente ainda tem a sua hepatite C ativa? É uma outra coisa. Isso vai nos dar margem para que a gente possa tratar esse paciente em relação a essa doença. Eu poderia mudar aqui. Qual a causa da cirrose? Álcool? A causa da cirrose persiste? Ele continua bebendo, sim ou não? Isso é extremamente importante. Outra, a cirrose é compensada ou descompensada. Então, essa divisão que eu mostrei para vocês é muito importante para nós. Outra, o paciente já apresentou descompensação prévia? Se sim, o que houve? Então, sim, esse paciente descompensou, ele teve uma ascite em 2018. Essa é uma informação importante. Ou não, nunca descompensou. Outra coisa, ele teve internação ou algum procedimento recente? Isso é também importante para nós. Quais são os medicamentos que esse paciente usa cronicamente? Outra questão, há drogas ou até produtos naturais, chás, enfim, que o paciente usou recentemente. Isso muitas vezes vai ser a chave para que a gente possa fazer um diagnóstico. Questão 8. Há algum sinal de infecção? Algum sinal. Eu não estou dizendo que o paciente está obviamente séptico. Não, esse paciente apresentou uma febrícula, esse paciente tem alguma queixa que me localize uma possibilidade de infecção, ele tem alguma alteração cutânea que chama atenção, isso para nós é muito importante. Uma questão que já entra um pouco mais aqui em relação ao especialista, mas sem dúvida nenhuma, vocês veem isso, talvez não deem todos o nome que se tem, é uma situação clínica que foi descrita mais recentemente, chamada Acute on Chronic Liver Failure, que seria uma insuficiência hepática aguda
ocorrendo sobre uma doença hepática crônica. Isso é normalmente o paciente com cirrose que chega à emergência apresentando falência de outros órgãos. Esse paciente chega apresentando insuficiência renal, esse paciente pode desenvolver falência circulatória, ele pode ter alterações relacionadas à ventilação, e essa é uma situação de altíssima mortalidade que nós temos que avaliar de uma forma rápida e instituir tratamento de uma forma rápida. E, por fim, será que esse paciente é candidato a transplante de fígado? Ou, mais ainda, ele está em lista de espera? O que isso diferencia para a gente? Se um paciente está em lista de espera, é aquele paciente que nós estamos investindo tudo nele, porque ele vai trocar o fígado e ele vai sair vivo daqui a pouco. Se o paciente é ainda um candidato a transplante hepático, esse paciente também é um paciente que nós estamos investindo e bastante. Porém, se chega um paciente cirrótico descompensado para vocês, em que há sinalização clara no prontuário de que esse paciente foi contraindicado o seu transplante hepático, esse é aquele paciente que nós vamos investir menos. Esse é aquele paciente que provavelmente nós não vamos levá-lo a procedimentos mais invasivos, não vamos levá-lo a CTI, não vamos instalar hemodiálise e por aí vai, porque a gente sabe que ele está chegando numa fase terminal. Bom, o que um cirrótico em um serviço de emergência pode ter? Primeiro, hemorragia digestiva e paciente pré ou pós-transplante, mas isso aqui vai ser abordado numa aula específica. Então, vamos comentar algumas coisas em relação às outras complicações. Então, o paciente cirrótico que chega com ascite, esse paciente tem uma manifestação grave da sua doença e essa ascite, sem dúvida, deve ser puncionada. É muito ruim quando nós não temos análise de líquido de ascite e, pior ainda, quando assumimos algum diagnóstico. Exemplo, quando o paciente com ascite é assumido que ele tenha claramente uma peritonite bacteriana espontânea e iniciado antibiótico sem que tenha havido uma coleta do líquido de ascite. Isso é ruim, tanto do ponto de vista de tratamento específico desse paciente naquele momento, mas também para definir algumas coisas. Eu falei para vocês o transplante agora há pouco. Um episódio de peritonite bacteriana espontânea é uma indicação de transplante de fígado. Ou seja, se eu tenho um diagnóstico que não foi feito de uma forma adequada, eu posso deixar passar esse paciente que teria uma indicação de transplante absoluta, ficaria uma situação menos adequada em termos de definição de uma coisa que vocês podem ter uma ideia que é muito grave, que é dizer para uma pessoa, olha, o senhor tem que trocar o seu fígado. Então, a análise do líquido de ascite é importante para nós. Tá? A definição da peritonite bacteriana espontânea é importante para nós. E a instituição de um tratamento antibiótico precoce também seria bastante interessante. Bom, há uma questão da perda de função renal. Perda de função renal pode acontecer num paciente com cirrose, especialmente costuma acontecer em pacientes com ascite, e são esses pacientes que podem evoluir a síndrome hepatorenal. Não existe síndrome hepatorenal sem ascite. Isso, algumas vezes, a gente vê essa questão de pacientes em que, eventualmente, se inicia já com tratamento para síndrome hepatorenal ou suspeita de síndrome hepatorenal, se fazendo testes de albumina em paciente que não tem ascite. Do ponto de vista fisiopatológico, isso não acontece. É necessário que o paciente tenha uma ascite prévia. A outra questão é a encefalopatia hepática. E na encefalopatia hepática, a primeira coisa que na emergência podem nos ajudar muito é ver os fatores desencadeantes. Fatores desencadeantes mais importantes, constipação, paciente que apresentou sangramento digestivo, um paciente que apresenta alguma infecção, um paciente que tem medicações que podem levar à encefalopatia, uso de benzodiazepínicos, uso de drogas depressoras do sistema nervoso central, e uma das causas mais importantes é algum desequilíbrio hidroeletrolítico. Então, nessa situação, aqueles pacientes que usam diuréticos e chegam em encefalopatia, eles devem ter os seus diuréticos suspensos.
Carcinoma hepatocelular, volta e meia vocês vão ter pacientes com carcinoma hepatocelular na equipe, na emergência. E carcinoma hepatocelular hoje é uma situação em que nós temos tratamento adequado para praticamente todo o perfil de paciente. Mesmo aquele paciente com carcinoma hepatocelular, que é um tumor maligno, que ocorre em cima de um fígado cirrótico, mesmo esse paciente com doença metastática, nós podemos oferecer tratamento com uma sobrevida excelente. Nós temos trabalhos nossos aqui do Hospital de Clínicas com pacientes com tumor metastático, portanto, um tumor avançado, com tratamento sistêmico e sobrevida de praticamente 90% em um ano. Ou seja, não é o fato do paciente ter carcinoma hepatocelular que deve ser dito para ele, nada a fazer. Uma outra questão importante é aquele paciente que chega com uma provável hepatite alcoólica. Então, hepatite alcoólica tem aquelas questões que são clássicas de comportamento de AST e ALT, então a AST é 2 vezes maior que a ALT, mas nós temos que nos ater nessas situações de suspeita para aquelas questões relacionadas ao fato de que o paciente tenha que ter tido um consumo alcoólico pelo menos uns 2 meses antes. Se isso é uma coisa, se ele não bebe há 2 anos, ele não tem uma hepatite alcoólica. Né? Se ele está bebendo recentemente, aí sim ele tem o risco de ter hepatite alcoólica, e nós temos que avaliar essa hepatite alcoólica do ponto de vista de outro score, que eu não vou entrar aqui em detalhes, é a função discriminante de Medley, que vai nos dizer se esse paciente deve ou não ser tratado com corticoide. Então, nem toda hepatite alcoólica a gente vai tratar com corticoides, isso deve ser bem avaliado. Outra questão é a hepatite agudizada. Alguns pacientes cirróticos têm agudização de hepatites, tanto pela própria causa da cirrose, por exemplo, um paciente que tem hepatite B, eventualmente ele pode ter uma agudização e com isso ele descompensar a cirrose e chegar na emergência com cirrose. Mas ele também pode ter alguma situação associada aí a algum outro insulto, alguma medicação, algum tipo de agente tóxico para o fígado que possa provocar uma hepatite agudizada, até um outro vírus. E aí entra aquelas questões de quando que nós vamos tratar o paciente como uma hepatite grave, quando é que nós vamos iniciar drogas para esse tipo de paciente. Isso, o melhor é que nós tenhamos uma discussão com a equipe para definir. Então, nem todo paciente que chegar com uma hepatite agudizada, nós vamos, por exemplo, iniciar N-acetilcisteína, nós vamos selecionar em alguns casos. E eu deixei, por fim, aqui a síndrome febril. Qualquer cirrótico que chegue na emergência com qualquer pico febril que tenha ocorrido, esse paciente deve ser encarado como paciente de risco. Os pacientes cirróticos são, por definição, imunodeprimidos e muitas vezes eles fazem infecções graves sem febre. Então, quando eles fazem febre, é melhor prestar atenção nesse paciente do que deixar passar. Bom, para terminar, eu vou colocar aqui 2 tabelinhas. Uma de cuidados especiais com medicamentos em paciente cirrótico. Por exemplo, chegou o cirrótico tomando propranolol, que tem indicação para redução da pressão portal, nós vamos ter que cuidar. Será que ele não está tendo algum efeito adverso? Ele tem hipotensão, bradicardia, função renal. Nessas situações, nós vamos suspender a droga. O paciente usa carvedilol, que é para o mesmo objetivo, redução da pressão portal, chegou descompensado, não é exatamente a melhor droga para ficar utilizando nesse paciente. O paciente usa furosemida ou espironolactona para ascite. Ora, se ele chegar na emergência com encefalopatia, suspende furosemida e espironolactona. Não importa que ele tenha uma ascite enorme, depois a gente vai dar um jeito na ascite, mas nós temos que suspender, porque isso pode ser causa da encefalopatia hepática e mesmo causa de perda de função renal. Lembrando, perda de função renal no cirrótico já passa a ser significativa quando ele tem um aumento acima de 0,3 na creatinina basal. Então, se vocês têm um paciente que no ambulatório tinha uma creatinina de 0,5, 0,6, se ele chegar com 0,8, 0,9, ele já está tendo perda de função renal. Mas a creatinina normal, vocês vão dizer, bom, mas é que a creatinina depende da massa muscular.
e o paciente cirrótico muitas vezes desnutre e não tem massa muscular adequada. Quando nós estamos usando lactulose, que é para encefalopatia, cuidar o uso excessivo. Se o paciente tiver diarreia, essa dose está alta, deve ser suspensa. Albumina. A albumina funciona como expansor plasmático, talvez um agente imunomodulador agora nos últimos anos, e nós temos que evitar o uso excessivo. Está bem determinado na pós-paracentese volumosa, acima de 5 litros, no teste de síndrome hepatorenal, naquele paciente com perda de função renal e ascite, ou no tratamento da peritonite bacteriana espontânea. 3 últimas coisas. Antivirais orais. Se o paciente faz tratamento para vírus B ou C, até segunda ordem, mantém o tratamento. E aí a gente vai avaliar se esse tratamento deve ser mantido ou não. Se o paciente faz uso de antibióticos ou tem necessidade de usar antibióticos para quadros infecciosos, evitar agente hepatotóxico. E aqui eu tenho que dizer para vocês uma coisa. Amoxicilina e clavulanato não é droga para cirrótico. E é uma droga extremamente utilizada e ela tem um grande potencial de dano hepático. Nós estamos com um trabalho sendo praticamente aceito agora aqui nosso do Hospital de Clínicas, mostrando que o uso de agentes hepatotóxicos em cirróticos dentro do hospital é altíssimo e o campeão é amoxicilina e clavulanato. E antineoplásicos, por exemplo, o paciente está usando sorafenib por algum motivo, chegou para carcinoma hepatocelular, chegou na emergência descompensado, até a gente pode suspender o tratamento até a segunda ordem, a equipe vai avaliar para ver se essa descompensação ainda é uma descompensação passível de receber tratamento, sim ou não. Bom, que não fazer em paciente com cirrose? Com isso, nós vamos entrar daqui a pouco já em perguntas. Primeira coisa, dieta proteica ou hipoproteica? Indicação nenhuma. Não se faz restrição de proteína em dieta, mesmo em casos de encefalopatia hepática. Isso mudou já há muitos anos, mas ainda há uma tendência eventual em alguns lugares de se fazer restrição. Dieta hipossódica, a indicação é ascite. Nós não temos nenhuma indicação de restrição de sal em pacientes cirróticos sem ascite. Dieta proteica e hipossódica sem indicação, nós vamos estar contribuindo para a desnutrição do paciente cirrótico, que é tudo que a gente não quer. Outra coisa, infusão de solução salina. Nós devemos evitar o uso disseminado de soro fisiológico em cirróticos. Soro fisiológico em cirrótico é para dar ascite, para piorar ascite, para fazer com que ele tenha problemas, mas, claro, algumas vezes vai ter indicação. Opioides e benzodiazepínicos, nós temos grande risco de precipitar ou manter encefalopatia. Então, nós vamos evitar. E aqui eu chamo a atenção para um campeão também. Anti-inflamatório não esteroide. Anti-inflamatório não esteroide não é droga para ser dada em paciente cirrótico. Ah, mas ele tem uma dor lombar que não melhora, dá alguma outra coisa. Não dá anti-inflamatório. Porque anti-inflamatório, além de hepatotoxicidade, aumenta muitíssimo o risco de perda de função renal nesses pacientes e também de encefalopatia. Medicamentos hepatotóxicos, nós devemos evitar drogas hepatotóxicas necessárias. Ah, eu gosto muito de amoxicilina e clavulanato, mas será que essa infecção desse paciente não pode ser utilizado outro tipo de antibiótico para tratamento? Provavelmente sim. Outra coisa, diurético endovenoso. Diurético endovenoso, quando a gente vê paciente cirrótico utilizando, se ele não é um paciente que tenha congestão pulmonar, que aí é uma outra questão, há um grande risco que esse paciente tenha complicações em relação à insuficiência renal aguda e encefalopatia hepática. E para terminar, uma questão que eu tenho que tocar com vocês, bacterioscópico de ascite. Grande ascite não deve ser utilizado. A população bacteriana dentro do líquido de ascite é mínima e, na verdade, esse exame é um exame que não vai nos trazer nenhum tipo de informação. O que nós temos que ter, sim, é o cultural do líquido de ascite. Bom, eu paro aqui. Zé Pedro, eu fico à disposição para perguntas antes que eu volte só para a última, as mensagens finais aí com vocês. Deixa eu ver aqui como é que a gente... Vou parar a apresentação e a gente tem aí algum período para que vocês possam fazer alguma pergunta, caso queiram fazê-las.
Muito obrigado, professor Mário. Eu fiz uma pequena lista aqui de perguntas e algumas tu já respondeste aí, que são as dúvidas, acho que mais frequentes do atendimento na emergência. Uma delas era em relação aos exames laboratoriais iniciais, né? E dentro dos exames laboratoriais iniciais, eu queria te perguntar a questão da albumina, mesmo que o paciente tenha coletado recentemente no ambulatório, em algumas semanas, uma dosagem de albumina, nós devemos coletar novamente a albumina na chegada dele na emergência? Sim, a ideia é sim. É importante que a gente tenha, que a gente possa fazer a classificação de Child naquele momento. O Child é uma classificação que ela é dinâmica. Então, Dinâmica, para nós é perfeito. importante. E nós vamos ter uma outra questão que é muitas vezes avaliar o gradiente de albumina soracite. E o gradiente de albumina soracite, ele tem necessidade que tenha sido coletado para ser correto no mesmo dia. Mesmo dia que tu fez a tua a paracentese, tu ter a albumina do ictiacite. Então, seria importante para nós que a gente tivesse isso nos cirróticos que chegam. Perfeito. Uma outra pergunta envolve a questão da CIT e da suspeita de PBE, ou se eu tenho um exame físico desse paciente sem uma evidência clínica de ascite, eu peço uma ecografia abdominal para ele, e essa ecografia abdominal me mostra uma quantidade pequena de líquido, Uhum, tá? uhum. E a gente tem, obviamente, a gente tem na emergência vários colegas especialistas em ecografia, é um centro de formação de colegas que fazem procedimentos guiados por eco, mas mesmo nesses casos onde a quantidade de líquido é pequena, não há uma segurança que seja pulsionável, e eu tenho um cenário clínico onde eu posso pensar em peritonite, descartado outro foco, nesses casos, o tratamento empírico tem lugar de PBE, professor? O tratamento empírico de PBE a gente sempre gostaria de evitar, tá? Por todos os motivos. Primeiro, porque se a gente começa um tratamento em que nós não temos a chance, nem sempre a gente vai conseguir identificar a bactéria no líquido de ascite em PBE. 60% dos casos a gente identifica, nas outras não. Mas é muito importante quando a gente tem uma peritonite bacteriana espontânea com germe identificado, isso vai ser muito útil no tratamento do paciente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa questão de bater o martelo lá em relação a isso é PBE. Uma coisa para nós é a suspeita, outra coisa é o diagnóstico específico. O diagnóstico específico de PBE muda a conduta em relação ao paciente cirrótico. Diz que esse paciente cirrótico é um candidato a transplante de fígado e que não há dúvida nenhuma em relação a isso, porque do ponto de vista fisiopatológico, esse paciente vai fazer de novo o PBE, porque ele está com toda a estrutura montada para desenvolver peritonite bacteriana espontânea. Peritonite bacteriana espontânea é uma infecção gravíssima que ocorre em pacientes que têm alterações do ponto de vista estrutural e do ponto de vista de imunidade absolutamente comprometidas. Então, não é um diagnósticozinho, é um diagnóstico importante. Por outro lado, normalmente, medicina é uma desgraça porque sempre tem as exceções, mas normalmente um paciente que tem PBL tem uma CIT que é uma CIT importante. Ele não. É muito raro que a gente tenha aquele paciente assim, é uma citezinha e ele tem peritonite bacteriana espontânea, né? Até porque normalmente não tem muito essa dissociação. Quando um paciente chega numa primeira vez na emergência e ele tem essa CIT que tu deste o exemplo, que é a CIT grau 1, que é aquela CIT que tu vai lá, examina, bem examinado, e diz que não tem ascite, tu vai e faz uma ecografia, ele tem ascite, esse paciente nós vamos considerar se essa ascite é puncionável ou não, via ecográfica, com orientação ecográfica. Se ela for puncionável, é interessante que seja puncionada. Por outro lado, aquelas ascites que a gente encontra assim, é uma laminazinha perto do fígado, é alguma coisinha na fossa ilíaca. Esse é o tipo de ascite que a gente não vai puncionar e certamente essa situação não é uma situação ligada à peritonite bacteriana espontânea. Então, para responder bem,
Se tem uma CIT bem clara do ponto de vista clínico, funciona sempre. Se não tem, vai depender um pouco de, olha, essa CIT é funcionável, sim ou não. Naquela CIT que foi considerada não funcionável do ponto de vista ecográfico, se esse paciente tiver uma suspeita de peritonite bacteriana espontânea, que peritonite bacteriana espontânea é superoligosintomática, então nós podemos ter pacientes que têm só uma encefalopatia que tu está atribuindo a essa peritonite. Esse paciente eventual, até tudo bem, vai lá, trata, se for o caso, mas esse vai representar um número pequeno, Zé Pedro, essa é a questão. Não vai ser não vai ter um impacto tão grande no nosso dia a dia. Uma outra pergunta que eventualmente ainda acontece, professor, a gente tem aqueles pacientes que refazem líquido de ascite com frequência, né? A gente sabe que o serviço e o CCA está empenhado em que esses pacientes não precisem vir para a emergência para fazer funções de alívio, vamos dizer assim, né? Mas eles chegam à noite, chegam fora do horário, né? Um paciente como esse, sem nenhum outro comemorativo do ponto de vista clínico, revisado da encefalopatia, nem febril, absolutamente nada, tá? Esse paciente pode ter a sua CIT puncionada, feito o cálculo de reposição de albumina, e esse paciente pode ser liberado com brevidade da emergência sem aguardar resultado do líquido de ascite, ou não, obrigatoriamente ele tem que ter análise realizada. Esse paciente, essa é uma pergunta boa, nós vivemos fazendo isso, né? O paciente chega no CCA para fazer, vai no CPDA para fazer, tem pacientes que acabam tendo ascite refratária e que tem indicação de ficar fazendo paracenteses com muita frequência, às vezes paracenteses semanais. Nós estamos agora com um paciente hoje, discutindo com o Alexandre, no paciente que foi feito paracentese na sexta-feira, tem que fazer hoje de novo. Então, existem esses casos que estão sempre fazendo. O rendimento nesses casos, em termos de diagnóstico, sem nenhuma suspeita de peritonite bacteriana espontânea, é muito baixo. Então, não há uma necessidade de ficar fazendo toda hora, mas de vez em quando é importante fazer. A gente acaba tendo essa experiência nos pacientes que estão sendo acompanhados por nós nesses setores, que eventualmente a gente faz de vez em quando. Mas não precisa fazer sempre, não. E algumas vezes tu pode liberar o paciente, mesmo que tu tenha feito, mas tem que alguém ficar de olho nisso. Se pedir o exame, alguém tem que olhar o resultado. Ou tem que falar para o consultor, tem que ou se responsabilizar em ver o resultado. Porque já nos aconteceu de ter paciente liberado com exame coletado e se descobrir que o paciente tinha PBE depois, e isso é péssimo, né? Pediu, tem que ver, né, professor? Pediu, tem que ver. Uma outra pergunta frequente que a gente tem também da parte dos residentes, da dieta o senhor já comentou, eu acho que isso é um dado já que faz parte da época do residente, né? Mas eu queria lhe perguntar em relação à lactulose. Sempre eventualmente há um questionamento, ainda mais na nossa emergência, que como agora, esses últimos dias, aí no cenário da pandemia, a emergência não Covid muito lotada, os pacientes muito próximos, e a gente tem o cenário do uso da lactulose, né? E aqui falo também, certamente, questionando em nome do pessoal da enfermagem, a questão da lactulose oral e do enema de lactulose. Eu acho que essa é uma dúvida que frequentemente a gente tem, às vezes o paciente... Tem os pacientes que vêm constipado, tem os pacientes que não vêm com história de estarem constipados, mas estão encefalopatas, né? Então, existe algum regramento, assim, professor, em relação vou botar entre aspas, a obrigatoriedade de que esse paciente faça um enema inicial com lactulose na emergência ou não? Nós podemos iniciar o manejo com a lactulose oral e aguardar a resposta. Olha, me surpreende até que todos estejam, que as pessoas estejam chegando e fazendo lactulose e enema de cara. Normalmente a gente acaba sugerindo que os pacientes façam lactulose oral e que tenham aí com isso 2 a 3 evacuações pastosas, não diarreicas, pastosas, dia. E naquele paciente que está recebendo lactulose e que nós não estamos conseguindo ter esse tipo de resultado em relação à evacuação,
e que se mantém encefalopatia, aí sim o enema de lactulose seria interessante. Né? Eu não vejo uma necessidade de enema de lactulose de uma forma rotineira e em todo e qualquer paciente que tenha chegado na emergência. Claro Aqueles que que têm o sensório mais comprometido, né, professor? Não entendi. Desculpa. Aqueles que têm o sensório mais comprometido, que não bom, tem... aí sem dúvida, aquele paciente que não tem como ter uma via oral adequada e não sei o que, aí esse é outro paciente. Mas, assim, o geral não tem Geral, porquê. E até porque vai dar muito mais trabalho, e eu reconheço isso, e para o paciente também não é agradável. sem dúvida. Uma outra pergunta, e depois eu encerro as minhas aqui, abro também mais para o pessoal, mas acho que aqui eu estou traduzindo uma série de questionamentos que a gente tem no dia a dia, é a Sim. questão da sedação no cenário de uma agitação psicomotora, né? Eventualmente, esse paciente, mais comumente, a gente vê sonolência, alteração do ciclo sono-vigília, a gente vê irritabilidade, confusão mental, mas também a gente tem pacientes que evoluem com um quadro de agitação, né? Sim. E esses pacientes com agitação, o perfil de fármaco mais seguro, sabendo do limite estreito de escolha, até porque a gente não tem disponível por via injetável, por exemplo, o benzodiazepínico de ação curta, que a gente sabe que nos protocolos fora do Brasil existe à disposição, a gente acaba usando eventualmente algum medicamento antipsicótico, né, para poder trazer algum grau de conforto para o paciente que não tem possibilidade de um manejo oral mais adequado, uma conciliação. Então, eu queria ver a sua opinião em relação ao manejo da sedação psicomotora. Bom, vamos lá. Primeiro, um paciente cirrótico com agitação, a gente tem que pensar duas vezes em encefalopatia. Porque a encefalopatia é uma síndrome depressora do sistema nervoso central. Por outro lado, esses pacientes podem ter outras causas para estarem agitados. Então, chega um paciente que estava bebendo horrores e daqui a pouco parou de beber, ele pode chegar e logo em seguida começar a apresentar sintomas, sinais de abstinência alcoólica, ou eventualmente esse paciente pode começar a desenvolver alguns sinais de delírio. A gente sabe que os pacientes muitas vezes ficam mais tempo do que o que a gente gostaria na emergência, às vezes há uma internação quase, e há uma convergência muito grande do ponto de vista de manifestações clínicas de delírio versus encefalopatia. E ainda mais muitas vezes são pacientes idosos, são muitas vezes pacientes com infectados, são pacientes que vão somando riscos também para delírio. Então, normalmente, o que a gente sugere é justamente que se use haloperidol, que se evite a utilização de benzodiazepínico nesses pacientes e que a gente tente manejar esses pacientes com haloperidol. Tá? E tentar fazer aquelas manobras gerais para delírio, de orientação, enfim, mas eu sei que isso é complicado numa emergência hiperlotada. Mas, assim, usar benzodiazepínico é que não. Essa é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, poderia nos trazer uma piora desse paciente em relação ao seu quadro de encefalopatia. Perfeito, professor. Eu, de uma lista aqui que eu havia feito, acho que a maioria dos questionamentos ficaram respondidos. Eu abro para os colegas, nossos residentes. Alexandre também fica à vontade, nosso próximo palestrante, né? Agora do início, fica à vontade para fazer algum comentário. Pessoal da enfermagem, equipes de apoio, por favor, fiquem à vontade, tá? As ordens. Silêncio. Alexandre, te ocorre alguma coisa que tu gostaria de comentar, que eventualmente não tenha sido comentada? Não, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Boa noite. Eu poderia comentar apenas até algo que nós até comentamos hoje pela manhã, né, professor Mário, que eventualmente no diagnóstico de PBE, a gente tem a oportunidade de lançar mão de um teste rápido, por vezes, que é o uso da fita reagente, que tem uma certa discussão na literatura, mas até já foi feito um trabalho no nosso serviço para avaliar a utilidade dessa ferramenta.
E algumas vezes eu sei que se coleta o líquido de ascite, troca o plantão, é à noite, e a pessoa não consegue verificar se tem PBE ou não. Então, num cenário de suspeita clínica, de alta prevalência de PBE, então um paciente que tenha um contexto clínico que pensa em PBE e coletou líquido de ascite, poderia se fazer o teste com a fita reagente, e a fita reagente, usando a esterase leucocitária, ela pode nos dar um diagnóstico rápido, então, em 2 minutos, para definir se tem PBE ou não, e já instituir o antibiótico e a albumina. Tem uma boa acurácia nesse cenário. Então, a esterase leucocitária, ela tem uma escala de colorimétrica de 5 campos. Quando ela está no 3º, 4º ou 5º campus, isso se correlaciona com mais do que 250 polimorfonucleares e indica PBE com uma acurácia próxima de 90% a 94%. Então, mas tem que ter aquele contexto, realmente, não é o cirrótico chegou só com ascite para drenar, porque não conseguiu vaga no CCA, é aquele que tem uma encefalopatia, uma alteração renal, desconforto abdominal, enfim, e aí pode antecipar esse diagnóstico. Essa é uma coisa que a gente poderia... Esse trabalho é o trabalho que o Antônio participou, Alexandre? Exatamente. Foi feito. Eu lembro da gente fazer lá no CCA, encaminhar para ele, né? Isso. O Antônio Matheus, então, era o grupo mais fechado, junto com os outros residentes, orientados pelo professor Mário. Então, foi daí que nasceu a... Lembro bem. Essa é uma coisa que se a gente vai na literatura, teve um grande trabalho, enorme trabalho que foi publicado, na época o Alexandre estava para defender o mestrado, foi publicado logo antes, uma semana antes do mestrado dele, que acabou com as fitas reagentes. Mas o trabalho tinha alguns problemas, nós até fizemos crítica ao trabalho, e o fato é assim, sem dúvida a gente pode utilizar fitas reagentes, contanto que seja naquele paciente em que haja uma suspeita de PBE, uma suspeita fundamentada de PBE, que é o que o Alexandre falou. Né? Então, na rotina... Seria naqueles que têm uma probabilidade pré-teste, então, elevada. Exato, né, professor? Exato. Mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade, por favor. Dentro de mais alguns minutinhos, a gente passa a palavra para o professor Mário encerrar. Já estamos quase completando 1 hora, né? Uhum. E já deixo aqui o convite, então, para o início de novembro, onde o Alexandre vai nos falar sobre os cuidados dos pacientes transplantados hepáticos na emergência. Mais alguma pergunta, por favor, pessoal? Boa noite, professor Mário. Boa noite. Meu nome é Michele Santarém, sou professora da enfermagem e professora assistente ali do serviço de emergência. Queria agradecer a sua contribuição, foi excelente. Eu acho que muitas perguntas o Zé já deu uma discutida ali, mas eu queria fazer um comentário assim que me chamou bastante atenção, os scores em que os pacientes cirróticos então acabam se encontrando. Sabe que a enfermagem gosta muito de score, né? E ainda mais quando a gente pode aliar a predição de mortalidade, que é o caso do MELD, é isso? Sim. Isso. E a gente costuma utilizar o score de Charlson, né? Que é o score que prediz mortalidade em cima das comorbidades. E o MELD, então, ele prediz mortalidade em cima dos exames que passou a lâmina um pouco rápido. E eu acho que aquela sugestão que o senhor deu, acho que isso até para pensar em trabalhos futuros, assim, aquela sugestão do pacote da disponibilização dos exames laboratoriais para o paciente cirrótico, eu acho que é uma boa, né, Zé? Até para as pessoas, para os médicos que prescrevem e para dar continuidade no tratamento. Eu queria colocar a enfermagem à disposição, assim como parceira, né, de pensar até nesse protocolo, até para facilitar o trabalho de vocês e agilizar a alta dos pacientes no serviço de emergência. Excelente, Michele, obrigado. Essa é uma coisa que volta e meia a gente tem, que é a impossibilidade de fazer determinados cálculos, porque nós não temos todos os exames. Isso, algumas vezes, o paciente chega na internação e a gente vai conseguir ter esse exame no dia seguinte da discussão. Seria extremamente importante. Eu acho que essa é uma coisa, Zé Pedro, que a gente podia trabalhar assim em conjunto na construção desse combo, digamos assim, de exames. Seria bastante útil
para nós, e eu acho que para vocês também, eu acho que facilita muito. Bota lá um clique e sai o que precisa para que a gente possa raciocinar. Tá? Nesse mesmo sentido que a Michelle comentou, professor, a gente acabou de ajustar a lista dos exames padronizados, por exemplo, inclusive com a prescrição padronizada inicial do protocolo de AVC, que nós acabamos de ajustar os exames necessários quando chega. Então, eu vou levar essa solicitação de melhoria, e nós conversamos contigo, com o Alexandre, com os colegas, Matheus, para poder montar o que exatamente seria o ideal, e a gente encaminha, a gente tem um consultor nosso, do AGHUSE, em contato estreito conosco, e a gente pode solicitar essa melhoria do ponto de vista do combo cirrose. Eu levo isso adiante, com certeza, com a ajuda de vocês, tá? Seria muito bom. Mário, Zé Pedro, Matheus. Ô, Matheus. Tudo bem, pessoal? Posso fazer um comentário só para agregar? Ô, Matheus, que bom que tu tá aí. Eu achei muito interessante esse período que eu tive na emergência fazendo o exame, essa questão do combo. E é uma coisa muito fácil da gente esquecer, né, Mário? Porque nós temos na cabeça a questão dos exames a serem solicitados. E eu mesmo tendo na cabeça e atendendo na emergência, eu atendi um cirrótico, só para dar um exemplo, e no primeiro momento eu não pedi albumina, fui pedir de novo depois, quando revisando os exames, mas assim, eu quase me passei, entendeu? Então, tu imagina o clínico que está ali com 500 pacientes, atendendo, né, naquela pressão, tendo um combo ali, facilita muito. Então, só para dar... Eu quase me passei, porque, olha, tinha que me chicotear, imagina normal, no atendendo de tudo ali, né, Mário? Sim, então, claro. Acho uma excelente ideia. Interessante, Matheus. Boa essa Mas aí. foi quase. Eu pedi depois, mas eu ia passar. Foi por pouco, hein, Matheus? Na trave. Para a gente poder manter o horário, né, são 20h30, então completamos agora as palavras, deixo para o professor Mário aqui as palavras finais, agradeço muito a ele, aos colegas aí da Gastro que participaram, profissionais da enfermagem, nossos residentes, colegas médicos, toda a equipe multiprofissional aqui presente, né? Então, por favor, professor Mário, as palavras finais, e mais uma vez, muito obrigado pela participação, tá? É isso, prazer estar aqui. Eu não vou compartilhar slide, até porque não tem por que colocar. Vamos lá, seriam as minhas mensagens para guardar, digamos assim. Primeiro, é importante que vocês definam, quando o paciente chega, se ele tem cirrose compensada ou descompensada. Segundo, é importante que avaliem as causas da descompensação hepática, pensando sempre de uma forma muito importante em relação à possibilidade de alguma infecção. Terceira coisa, estimar a gravidade. Child-Pugh e MELD são essenciais para nós. E no manejo, atentar para as peculiaridades do paciente cirrótico. Se ele tem algum sinal de infecção, se ele tem sangramento digestivo, se ele tem alguma questão relacionada à coagulação, hipotensão, circulação hiperdinâmica e, sem dúvida nenhuma, acionar a gastro para que a gente possa avaliar, ajudar o manejo desses pacientes, e seria muito bom que a gente pudesse depois recebê-los na hepatologia. Volta e meia, a gente gostaria que os casos estivessem internados para nós e acabam sendo internados na medicina interna, e nós ficamos lá, mas por que não veio para nós um caso que era super interessante? Então, assim, pensem na gente quando forem fazer a alocação do paciente, a hepatologia está aberta. Quando eu faço a lista do NIR de manhã, professor, eu coloco. Se alguém tira, aí... Então tá. Então continua, Zé Pedro, nessa. E para terminar, assim, para não deixar passar a oportunidade de novo, 3 coisas a não usar no paciente cirrótico: benzodiazepínico, anti-inflamatório e amoxicilina e clavulanato. Se isso ficar na cabeça de todo mundo, quando for lá colocar amoxicilina e clavulanato, der um clique e lembrar, olha, não é para dar, não dê. Por quê? Porque eles fazem hepatotoxicidade, eles pioram a sua doença hepática, eles fazem icterícia, fazem hepatite pela droga, e isso nos atrapalha depois na condução do caso. Muito obrigado, Zé Pedro, pelo convite. Obrigado, Alexandre e Matheus, por estarem aí juntos. E vamos lá, vamos conversar a respeito do combo.
Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Foi um prazer aí, tá? Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Boa noite, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau. Tchau.